Bom, na semana passada foi aberta a investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil pelo USTR. E um dos pontos citados no documento desta abertura de processo faz menção aos riscos eventuais da propriedade intelectual americana em solo brasileiro. Será que este, de fato, é um problema para o capital americano? Sobre isso, eu converso agora com Benny Spiewak, que é advogado, mestre em propriedade intelectual pela George Washington University e sócio da Splow Advogados. Boa noite, Benny. Obrigado por estar aqui com a gente. Queria te ouvir sobre os argumentos usados pelo USTR e se, de fato, o Brasil, nesta frente da propriedade intelectual, é um risco aos interesses americanos. Boa noite. Boa noite, Naka. O Brasil não é um risco aos interesses norte-americanos, especialmente estadunidenses, e os avisos, as informações de que nós podemos, enquanto Brasil, enquanto sistema brasileiro, aprimorar, não nos são novas. A gente conhece quem opera o sistema da propriedade intelectual no Brasil, conhece esse conjunto de reclamações, muitas legítimas, há pelo menos 10, 12 anos. Isso não significa que houve um aumento dessa tensão, houve uma piora nesses quesitos, pelo contrário. Parte importante das preocupações estadunidenses que foram trazidas ao longo dos últimos anos foi ou completamente endereçada ou de uma maneira importante endereçada, a ponto de o próprio relatório 301, a seção especial desse relatório 301 que trata de propriedade intelectual, celebrar ou pelo menos congratular o Brasil por avanços obtidos nesse setor. E, portanto, essa argumentação trazida neste processo poderá ser respondida de que maneira? Já que agora, a partir de agora, existe um longo processo, né, de consulta ao país reclamado, no caso o Brasil. Que tipo de argumentação, Benny, te parece razoável para que a gente leve, a gente, sociedade brasileira, né, governo brasileiro interessado neste lado da relação comercial e apresente aos americanos? Os aspectos de propriedade intelectual eles são parte de pelo menos 6, 7 alegações que a seção 301 pode e vai discutir. Propriedade intelectual é uma delas. E as respostas brasileiras têm sido consistentes ao longo dos últimos anos. A grande preocupação estadunidense diz respeito a dois principais componentes. O primeiro componente é uma questão vinculada aos direitos autorais, isso muito associado a obras, vídeos, streaming, o que a gente chama de pirataria, quer dizer, em que sentido, em que maneira que o Brasil, suas autoridades e as leis estão combatendo essa modalidade, e o Brasil vem avançando de uma maneira importante. Em qualquer lugar do mundo, não existe o padrão ouro de combate à pirataria. O Brasil tem caminhado em um sentido importante. Se nós tivéssemos essa discussão, talvez há 10 anos atrás, parte dessas alegações poderiam ser mais robustas por parte dos americanos. Portanto, ao responder aos Estados Unidos agora, sem dúvida nenhuma, há espaços de aprimoramento, há espaços de melhoria, com certeza. Ao mesmo tempo, existem grandes iniciativas para serem apresentadas nessa resposta. Por outro lado, nós temos também as preocupações dos segmentos industriais, que seriam preocupações muito próprias de usos indevidos de marcas registradas, de patentes, que é uma discussão um pouco mais técnica. Ao mesmo tempo, o Brasil tem caminhado de maneira importante. No mínimo, se o Brasil apresentar uma realidade relativamente ao que tem sido feito, já é uma boa resposta, ou um começo de uma boa resposta à parte de propriedade intelectual na seção 301. Benny, um dos argumentos que a gente ouviu ao longo dos últimos dias, depois da abertura deste processo, é que boa parte do eventual descumprimento desta propriedade intelectual no Brasil não seria produzida ou seria apenas comprada em mercados em solo brasileiro
e boa parte disso seria a pirataria ali, o não cumprimento das ordens, das regras, seria feito em terceiros países, por exemplo, e muito citadamente a China. O fato de o Brasil ser principalmente um consumidor e não um gerador de problemas de propriedade intelectual, e aí me corrija se eu estiver errado nesta afirmação, livra um pouco o Brasil deste tipo de preocupação dos americanos? NACA não resolve. Do ponto de vista estadunidense, pela ótica específica deles, o fato de este produto estar disponibilizado no mercado brasileiro para consumo é o problema. Não importa a origem deste produto, deste item, então não importa pouco se esse item de vestuário, por exemplo, aquela bolsa com uma determinada marca importante, um disco ou um serviço de streaming, tenha sido feito no Brasil, produzido no Brasil ou usado por brasileiros. O que interessa para o estadunidense é o que tem sido feito para combater esse uso indevido. Portanto, a preocupação norte-americana diz muito respeito ao consumo e à possibilidade desse consumo acontecer. É por isso que muitas vezes a gente ouve falar muito da figura da 25 de março. Por quê? É a visão que se tem de que, olha, é lá, é naquele local que você tem, de acordo com as alegações, um comércio aberto de itens contrafeitos, né, a pirataria. Essa é a alegação deles. E quando você vai encontrar esses itens, na sua grande maioria, Naka, como você colocou, são itens não aqui feitos no Brasil, eles são contrabandeados para o Brasil, descaminhados para o Brasil, mas fabricados fora. Então, de novo, não interessa para os Estados Unidos se foi feito lá, aqui, o que interessa é que está sendo aqui consumido. O senhor mencionou, então, que o Brasil tem avançado de maneira positiva nessa agenda, né? Se a gente comparar um prazo aí relativamente largo, de, por exemplo, uma década, essa agenda melhorou aqui no Brasil. Uma das possibilidades, Beni, agora mudando a ótica dessa discussão, uma das possibilidades que se discute em Brasília é que o Brasil poderia, eventualmente, reagir às tarifas propostas por Donald Trump com, por exemplo, uma das alternativas seria a quebra de patentes de interesse americano. Qual a tua percepção sobre esse tipo de decisão ou de reação na propriedade intelectual, na propriedade do conhecimento, do desenvolvimento de produtos, de ideias, de conceitos? Te parece uma resposta de uma nação adequada a essa situação que a gente vive? Sob hipótese nenhuma. Se a gente fosse comparar o licenciamento compulsório, mandatório, obrigatório de uma patente, que o pessoal chama, como a gente chama muito de quebra de patente, seria a última medida de um carteado cheio de opções. Ele é o equivalente a quase como uma bomba nuclear nas relações de propriedade intelectual vinculadas ao comércio. O licenciamento compulsório de patente significa você abrir, retirar aquele direito que foi otorgado para uma empresa, nesse caso estadunidense, em favor de um outro ator deste mercado. Isso pode, Naka, causar um estrago imediato, sem dúvida, mas ele cria um cenário de desconfiança, insegurança por muitos anos. O investimento, por exemplo, em um medicamento não é feito olhando o amanhã, ele é feito olhando 5, 10, 15 anos. Portanto, uma mensagem nesse sentido, que eu tenho convicção que, em que pese o fato poder ser discutido conceitualmente, está longe de ser uma realidade próxima, é muito ruim para o Brasil. E o negociador brasileiro sabe disso. O Itamaraty sabe muito bem que essa é uma ferramenta que pode incomodar demais os Estados Unidos, mas que, ao mesmo tempo, pode incomodar muito o mercado investidor no setor de inovação. Só para a gente entender, Beni, no caso de uma quebra de patente, a partir do momento que, se, por exemplo, um país decide retaliar os Estados Unidos da América com a quebra de patente de alguma coisa que foi desenvolvida em solo americano, quebra-se a patente, aquele país deixa de pagar os direitos sobre aquele desenvolvimento, né, sobre aquele produto, aquela ideia, aquele conceito, e a partir daí
já era assim? Ou o país pode voltar atrás e falar, não, olha, volto a proteger esta patente, os direitos são restabelecidos? Me conta um pouco desta dinâmica, porque é algo muito peculiar das economias, né? E que as pessoas podem eventualmente ter pouco conhecimento. Aca, obrigado pela pergunta. De fato, é uma das questões mais interessantes de a gente conversar. O direito de patente, ele é regional, portanto, não existe uma patente global. Então, aquele medicamento, aquele produto que tem uma patente nos Estados Unidos, pode ou não ter essa patente em outros países. Então, a gente está falando de um ativo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que tem um interesse norte-americano, mas que existe no Brasil. Então, é uma patente concedida aqui no Brasil para aquela empresa estrangeira, estadunidense, jamaicana, canadense. Muito bem. Quando a gente fala do licenciamento compulsório, a gente afeta essa estrutura. Aquela concessão que eu fiz, está aqui o seu direito, eu como Poder Executivo Brasileiro, o INPI, quando dá aquela patente, é como se a gente retirasse aquela patente e falasse, olha, a gente vai mudar a regra dessa patente, ela agora vai ser transferida para uma outra empresa, você, empresa titular original, fica ali no seu canto, até que tal condição seja preenchida. Isso aconteceu muito, Naka, por exemplo, na época da pandemia. A gente viu alguns países aqui da América Central e Latina que falaram, olha, a gente precisa produzir determinados medicamentos por aqui. Então, durante este período, enquanto durar essa situação, que é determinada pelos poderes executivos locais, a gente tira essa patente. Como você pergunta, volta no final? Pode voltar. Pela experiência que a gente tem, pode voltar. O Brasil só teve um caso na história de licenciamento compulsório de patente. E isso foi lá atrás, no comecinho da década de 2000, e foi uma experiência bem complicada para o Brasil. Muito bem. Benny Spivak, que é advogado mestre em propriedade intelectual pela George Washington University, sócio da SPLO Advogados. SPLO Advogados? É assim que se diz? SPLO Advogados. Valeu, Naka, obrigado. SPLO Advogados, pô. Benny, obrigado pela conversa interessantíssima. É uma área do direito que protege ideias, o desenvolvimento, a criatividade humana. E que bom tê-lo aqui para conversar sobre este assunto aqui no CNN Money. Obrigado pela conversa, uma ótima noite. Ótima noite, muito obrigado. Até logo.